Na primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo 6, nós leremos a partir do versículo 17. 1 Timóteo 6, a partir do versículo 17. Timóteo 6, a partir do versículo 17, eu lerei até o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Oremos. Deus amado, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui, de estarmos juntos e podermos olhar para a Tua Palavra, entendendo, ó Pai, que ela traz lições importantes para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor quer passar a nós nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Valdomiro Leite. Alguém conhece esse nome? Não? É um fazendeiro sem muita expressividade no mercado agrícola, né? Não que eu esteja muito informado dele, mas não era. Ele morava na cidade de Conceição do Castelo, uma cidadezinha de 11 mil habitantes, lá no Espírito Santo. E seu Valdomiro é um homem muito desconfiado das coisas, então nunca depositou R$1 no banco. Até porque morava muito longe da cidade, a agência bancária era muito distante, nem dava tempo de ir. Então, trabalhava, plantava café, arroz, colhia, ensacava, vendia, pegava o dinheiro, guardava lá debaixo do colchão. De verdade, né? A gente ouve histórias de verdade. Passou uns 20 anos juntando. E aí um dia ele falou assim: agora eu já posso parar de trabalhar, vou guardar esse dinheiro aqui no banco, que agora já tem muito dinheiro. E ele chegou no banco e recebeu uma notícia não muito agradável. A notícia é de que em 1994 a moeda brasileira virou o real. Seu Valdomiro tinha perdido o prazo para trocar a moeda. Toda a sua riqueza virou um monte de papel inútil de uma hora para outra. Eu podia ter citado outras histórias. Eu podia ter citado o fatídico ano de 2016 para o Ike Batista, coitado, né? Caiu de segundo para quarto homem mais rico do Brasil, porque perdeu alguns bilhões. Perdeu não, né? Teve que devolver ao governo alguns bilhões. Mas talvez a história de seu Valdomiro ilustre muito melhor essa ideia de apoiar-se na riqueza. E aí quando a gente vê o que Paulo diz a Timóteo, o que eu gosto da carta a Timóteo é que é uma exortação indireta. Então Paulo fala com Timóteo para exortar os ricos do presente século como eles deveriam viver. Porque o cristianismo, desde os primórdios, tinha no seu meio gente rica, né? A gente lembra de algumas mulheres ricas, algumas mulheres piedosas que ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. Nós lembramos de tantos outros ricos mencionados na Bíblia, fazendo boas coisas, usando bem o dinheiro.
E aí a gente lê esse texto e fala assim: é graças a Deus, ou infelizmente, essa exortação não é para mim, né? Não sou rico no presente século, muito pelo contrário, né? Então, assim, porque não serve para mim. Mas, na verdade, serve, sempre serve. Porque o grande problema do rico não é a quantidade de dinheiro. Não é que depois de uma certa quantidade de zeros na conta, o Senhor não permite mais que entre no céu. Mas o próprio Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, qual é o problema do rico? Então, essa é a primeira coisa que se levanta. A segunda é o princípio de que o Senhor tem sempre algo a nos ensinar. Sempre algo a nos ensinar. Eu tenho experimentado isso de maneira diferente esse ano, porque eu tenho um costume de toda vez que eu compro ou ganho uma Bíblia, eu leio ela inteira, que é para ver se está tudo lá mesmo, né? Tudo direitinho, os versículos que a gente sabe de cor, né? Ver se vocês estão lá no lugar certo, com todas as palavras. Então, sempre faço isso. Precisei trocar de celular, estou lendo a Bíblia agora, a do aplicativo, para ver se está tudo lá mesmo. E relendo a Bíblia, eu tenho descoberto coisas em histórias que eu sempre li. Eu fico pasmo às vezes, falando, gente, mas como é que não reparei isso antes? Como é que não vi isso antes? Porque ainda não estava na hora. Deus, ele usa diversas maneiras para nos ensinar, e às vezes precisa da gente ler a história 10, 15 vezes para aprender algo que muda tudo. E lendo esse texto em 1 Timóteo 6, pensando no grande problema dos ricos lá no Novo Testamento, na frase de Jesus de passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, a única conclusão que a gente chega é aquela apontada por Tiago, que o amor à riqueza é a raiz de todos os males. Verdadeiramente, o problema não está na quantidade de dinheiro que se acumula, mas na importância que se dá a ele. Na verdade, essa é a essência do dinheiro. O que é o dinheiro, se não um pedaço de papel ou de metal a qual nós atribuímos valor? Então, a importância que nós damos para a riqueza é o que vai nos transformar no rico que não vai entrar no reino do céu. Porque o dinheiro, seja na quantidade que for, já roubou a identidade da pessoa. E aí quando a gente chega a essa conclusão que o problema não é a quantidade, que o problema é o amor que eu tenho, o sentimento que eu tenho em relação a ele, aí a gente lembra como é que chama esse pecado. Esse pecado chama idolatria. Toda vez que eu atribuo a algo ou alguém esperança, confiança que eu só deveria atribuir a Deus, é este pecado que eu estou cometendo. Esse é o problema do rico, de achar que atrás dos muros altos de uma mansão, atrás de seguranças bem treinados e armados, ele vai estar seguro. O problema é achar que o que a gente precisa para viver de maneira plena é a segurança, a estabilidade financeira. Que eu suspeito que seja lenda, não estou acreditando muito nesse negócio não. Então, Paulo fala para Timóteo, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, que não depositem esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então, quando Dalton leu o texto logo no começo, alegrai-vos no Senhor, o meu foco era sempre, ouvindo, era o Senhor, alegrar no Senhor. O Senhor que cuida de nós, o Senhor que preserva a nossa vida contra todas as possibilidades, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor que cuida da economia do país, o Senhor que cuida de nós que sofremos
o impacto disso. Nós que vamos ao mercado e olhamos os preços astronômicos das coisas. E falamos, desse jeito não dá para comprar comida. Mas Deus, Ele cuida de nós, de maneira que não permita que falte. Eu falo isso com certa propriedade de causa, que há 8 anos eu comecei a sair de casa. Então, eu vim para São Paulo, não necessariamente morar em algum lugar específico, né? Eu passei muito tempo assim, morando em lugares não específicos, dormindo na casa dos irmãos da igreja, né? Eu dormi na casa de quase todos, e algumas vezes cheguei a ir para a igreja sem ter o dinheiro da volta para casa. Algumas vezes isso aconteceu. De vir de Jundiaí, né, morava em Jundiaí na época, vinha de Jundiaí sem ter o dinheiro para voltar. E aí achava, alguém dava, ou não tinha problema dormir lá aqui em São Paulo aquela noite. Deus deu um jeito, nunca fiquei parado no meio do caminho por conta disso. Então, é o tipo de história que a gente vai ouvir aos montes dentro de igreja. Aos montes. Porque essa é uma constante de Deus. Deus cuida, Deus multiplica, Deus faz render, Deus faz acontecer. Então, o problema não é a riqueza, o problema é como eu lido com ela. Alguns anos atrás eu fui para um congresso de evangelização de crianças. Um congresso em Curitiba. Alguém passou e falou assim, amanhã eu estou indo para um congresso lá em Curitiba. Eu falei, eu acho que eu também vou. Então vamos. E fomos. E aí nós chegamos lá e a chave do carro quebrou. Na hora de voltar para casa. E aí, quem estava dirigindo era o Thomas Smoke, missionário, né? Foi membro de Interlagos por muitos anos. E aí ele orou, com a chave na mão, ele olhou para o céu e falou assim, Senhor, o Senhor sabe quanto eu tenho no banco, o Senhor sabe quanto eu tenho no bolso, porque o meu dinheiro é do Senhor, gaste com sabedoria. E foi lá no chaveiro. E era um problema muito complicado, que a chave tinha um chip dentro, de uma complexidade significativa. Eu não faço a menor ideia de quanto ficou, o Thomas também não. Ficou de graça, o chaveiro fez o serviço, a gente voltou para casa, estava tudo bem. Mas eu fiquei com aquilo, Senhor, gaste meu dinheiro com sabedoria. Foi ótimo, foi sensacional, porque é isso. O que nós temos que não pertence ao Senhor? O que nós temos que não está a serviço do reino? Então, o grande problema é achar que alguma coisa é nossa e só nossa. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para que Ele seja glorificado, para que a gente use com sabedoria, para que a gente use com moderação, e que seja a nossa moderação conhecida dos homens. Porque quando a gente acha que a vida está sossegada, que a gente alcançou a estabilidade financeira, emocional, é aí a hora que a gente ora menos. Quando a gente acha que está tudo bem, a gente ora menos. Porque parece que Deus não precisa gastar muito tempo nos ajudando, porque está tudo bem, Deus, eu estou dando conta da coisa aqui embaixo. Mas de uma hora para outra, a gente lembra que não está no controle de nada. E aí a gente se volta para Deus. E aí as nossas petições são conhecidas. E a gente fala, Senhor, até quando, Senhor? Até quando você aprender? Às vezes é isso. A gente precisa aprender que nada do que nós temos é completa e somente nosso. E ele continua. Ele fala que não devem ser orgulhosos, que não devem depositar esperança na instabilidade, mas devem depositar a esperança em Deus. Devem praticar o bem, devem ser ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Então, Calvino,
comentando esse texto, fala que Deus constitui a riqueza dos homens para que estes tenham com que acudir o próximo. Então, não fique achando que alguém, por ter mais dinheiro, é menos santo ou mais santo. Por isso que Deus deu mais dinheiro para ele. Não, pelo contrário. A doação, né, a capacitação de Deus de gerir, de administrar bem os seus bens, é dádiva divina para o próximo. Quando eu era pequeno, tinha uns 6 anos, tinha uma moça que cuidava de mim e da minha irmã, e ela tinha 6 irmãos, moravam todos numa mesma casa, só cabiam 3, eles estavam lá, eles davam um jeito, uma espécie de engenharia, e o pai dela ficou desempregado. Era o único que trabalhava na casa, né, e a menina que cuidava da gente, e o pai ficou desempregado. Quando os meus pais ficaram sabendo, eles falaram assim, vamos juntar uma coisinha aqui. Tinha uma cesta básica, chegava lá em casa, não sei se a gente podia chamar de básica aquele negócio, mas tinha lá, vamos dividir a cesta básica aqui, a gente manda metade para eles e se vira com a outra metade. E aí marcaram um dia da moça ir lá buscar a cesta. Quando ela estava vindo, ela encontrou R$100 no chão. Chegou lá em casa chorando e a gente... Eu fiquei muito impressionado, porque o lugar onde ela achou... alguém já foi no Cantinho do Céu? Então, o Cantinho do Céu tinha uma feira de 24 horas, funcionava na ruazinha principal, né, Francisco Inácio Solano, que hoje já não existe mais, pena. E aí, uma lameira daquela rua, e estava escuro, não tinha iluminação ainda, e ele encontrou R$100 enrolados no escuro, no meio da lama. Eu falo, gente, como é possível? Como é possível? Aí a mãe virou assim, lembra lá do Abraão, fala, Deus proverá? Então, Deus proveu. Deus proveu, verdadeiramente. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E Ele o faz, não porque a gente é legal, não porque a gente merece, mas para que Ele seja honrado. Para que toda vez que a gente possa ajudar o nosso próximo, e for questionado por isso, por que você está ajudando o seu próximo? Por que você está fazendo isso pelo outro? Você não tem obrigação nenhuma de ajudar o outro dessa maneira. Por que você está fazendo isso? Porque é assim que Deus me instrui a fazer. Porque foi por isso que o Senhor Deus me deu mais do que eu precisava, a ponto de eu poder compartilhar. Então, nós devemos ser ricos de boas obras, independente do saldo bancário que temos, generosos em dar, prontos a repartir. Devemos acumular para nós mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de nos apoderarmos da verdadeira vida. O que Paulo está falando aqui não é daquela ideia bem estranha de que cada ação nossa é um tijolinho na nossa mansão lá no céu, mas vem da ideia de que quanto mais nós nos desapegarmos de tudo aquilo que poderia nos levar ao pecado, mais próximos da vida no céu nós estaremos. Quanto menos orgulhosos, menos avarentos, menos maldosos, quanto menos arrogantes, cobiçosos nós formos, mais próximos nós estaremos da realidade que vamos experimentar no céu em toda a sua plenitude. Então o que Paulo diz é que toda a riqueza que nos é dada é uma oportunidade de exercer, de experimentar
aspectos da vida no céu. E isso se aplica a tudo. Tudo aquilo que Deus te permite e te concede é oportunidade para que você glorifique o nome do Senhor e experimente na sua vida aquilo que nós veremos plenamente no céu. Tudo fazemos para a glória do Senhor. Trabalhamos para a glória do Senhor. Recebemos o salário para a glória do Senhor. Gastamos o salário com sabedoria para a glória do Senhor. O Senhor tem nos dado muito mais do que o que nós precisamos. Nós temos administrado muito mal os recursos que Deus nos tem dado. Quando chegarmos diante de Deus, teremos que prestar contas de tudo aquilo que Deus nos deu, ferramentas que nós poderíamos ter usado para ajudar os outros e não o fizemos. Ferramentas que nós poderíamos ter usado para glorificar o nome do Senhor e demos mau testemunho. Então, quando nós pagamos as nossas contas em dia, isso glorifica o Senhor. Quando nós nos esforçamos e administramos para administrar bem o nosso dinheiro com prudência, o Senhor é glorificado. Essa exortação cabe também a nós. Porque esse rico é aquele que tem mais do que precisa para sobreviver. Nós somos ricos. Nós somos ricos. Esse ano, a crise financeira que atingiu o nosso país arrastou 26 milhões de brasileiros para o índice de miséria. São pessoas que vivem com menos de 4 dólares e 25 centavos por dia. E não é porque as pessoas ficaram mais pobres aqui no Brasil, não é porque o dólar ficou mais caro. As pessoas continuaram na mesma miséria que elas sempre estiveram. E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente é que nunca houve na história desse país tantos evangélicos, tantas pessoas que se dizem discípulos de Jesus Cristo, pessoas que dizem que a Bíblia é regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, que nos ensina como devemos viver. E isso parece não fazer diferença nenhuma na vida de tanta gente que precisa. Nós precisamos aprender a olhar um pouco mais longe que o nosso umbigo, mais longe do que a nossa casa, mais longe do que o nosso bairro. Nós não devemos simplesmente, e isso é a beleza do cristianismo, a gente não deve simplesmente esperar que alguém que precisa venha e nos peça. Se fosse assim, não haveria salvação. Porque nós não seríamos capazes de dizer: Senhor, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Só podemos reconhecer a miserabilidade da nossa vida porque o Senhor veio até nós. Porque o Senhor nos iluminou, o Senhor nos mostrou aquilo que nós precisamos. O Senhor mostrou a nossa pobreza. E então derramou sobre nós sangue precioso do seu Filho Jesus. E aí o nosso débito com Deus, os pecados que cometemos, que nos fariam merecedores da morte, não foram somente apagados, eliminados. O Senhor não simplesmente pagou a nossa dívida, Ele nos deu muito mais do que o que nós precisávamos. O Senhor não nos deu apenas salvação, mas Ele nos deu modelo de vida. Paulo aqui ressalta um aspecto da administração, o aspecto da bondade, da generosidade. Que o Senhor nos encha da misericórdia, da bondade que há nele, e que possamos testemunhar, possamos mostrar ao mundo que existe um jeito diferente de viver.
olhando para o outro como o Senhor olhou para nós. E que o Senhor seja glorificado através de todas as coisas que Ele nos tem dado e nós temos cuidado. Oremos. Deus amado, muito obrigado porque o Senhor verdadeiramente nos tem dado mais do que precisamos. Obrigado, Pai, porque a Tua misericórdia cobre o nosso pecado, cobre a nossa vergonha, cobre a nossa pobreza. E o Senhor nos enriquece de tudo aquilo que é essencial. O Senhor nos dá vida rica, vida abundante. Uma vida que está ligada com a Tua própria existência. A vida que nós tínhamos perdido por causa do pecado. O Senhor nos dá, ó Pai, comunhão. O Senhor nos dá amigos. O Senhor nos dá irmãos. O Senhor nos dá família. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de termos família. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá alimento, porque o Senhor não permite que falte nas nossas mesas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá muito mais do que o essencial para a nossa sobrevivência. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a glorificá-lo de maneira digna. Ajuda-nos a administrar os bens que o Senhor nos tem confiado. Ajuda-nos, Senhor, a mostrar ao mundo a generosidade, a bondade que existe no coração daquele que percebeu-se pobre, cego e nu diante do Senhor, e o Senhor o vestiu, o Senhor o cobriu de graça e de misericórdia. O Senhor restaurou a visão e deu condições a ele de caminhar, de trabalhar. Ajuda-nos, Senhor, todos os dias a trabalharmos e o fazermos para a Tua glória. Conserva, Pai, os empregos. Nos dê empregos àqueles de nós que não os temos. Ó Pai, para que nós possamos viver e ter com o que ajudar o nosso próximo. Seja glorificado, Pai, na nossa vida, na forma como administramos tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.